O Mercado Livre começou uma expansão do frete grátis no Brasil e reduziu o preço mínimo de compra. Além disso, a empresa também já olha para as expectativas de 2026. E é sobre os resultados da companhia e as expectativas do e-commerce no próximo ano que eu converso agora com o vice-presidente sênior e também de estratégia, sustentabilidade, desenvolvimento corporativo e relações com os investidores do Mercado Livre, o Leandro Cuccioli, que já está aqui comigo. Leandro, muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado por essa visita aqui para a gente falar um pouco aí sobre Mercado Livre, próximos passos para o próximo ano. Bom dia, Débora. Obrigado pelo convite. Estou essa semana aqui no Brasil. É uma ótima oportunidade de falar com você. Ah, que perfeito. Vamos lá. Eu quero começar trazendo um pouco e aproveitando, né, que você também está lá na Argentina. Obviamente, a Argentina é hoje um dos mercados mais sensíveis, se a gente para pensar no ponto de vista político e regulatório, né, pelo atual momento, né, do país. Como que a companhia consegue manter essa trajetória de crescimento e previsibilidade num ambiente que muda tão rápido e, obviamente, também, principalmente, após esses recentes debates que a gente teve acontecendo no país sobre taxação de Big Techs, que o Mercado Livre conseguiu, né, driblar nesse momento, mas isso tudo pode mudar. Então, como que vocês têm lidado com esses desafios? Você sabe que a gente começou na Argentina em 1999, não? Então a gente tem operado na Argentina por os últimos 26 anos. E, na verdade, o ambiente na América Latina muda o tempo todo, né? Não só na Argentina, Brasil, México, a gente está presente em 18 países. Mas eu acho que o que não muda na Argentina ou no Brasil é que tem uma força estrutural de migração do varejo, de offline para online. Né? Está acontecendo com o consumidor brasileiro, consumidor argentino, consumidor mexicano. Então, pode ter, em algum momento, alguma volatilidade de curto prazo, mas como você vê que ainda na Argentina, de cada 100 pesos, como eles têm, do varejo, só tem 12 ou 13 online e o resto está offline, ou seja, tem muito por capturar, faz sentido que a gente continue crescendo muito, né? Oportunidade gigante. E o mesmo na questão de inclusão financeira. Aqui no Brasil tem muita inclusão financeira feita nos últimos 10 anos, né? Mas quando você vê a Argentina, você tem ainda 50%, 60% das pessoas sem cartão de crédito, sem conta bancária. Então, o Mercado Livre com o Mercado Pago tem crescido muito também. Mais de 60% dos adultos da Argentina utilizam o Mercado Pago como meio de pagamento, meio de poupança. Então, tem muito que está acontecendo de mudança estrutural e isso ajuda que a gente continue crescendo as taxas que você viu no último trimestre e que vão continuar. Mesmo com essas questões regulatórias, porque acabam sendo uma imprevisibilidade que não é tão bem-vinda. E eu falo dessa questão regulatória especificamente, porque quanto a essa taxação, esse tema, né, taxação de Big Techs, esse não é um tema restrito apenas da Argentina. A gente tem diversos países que estão nesse debate, né, atualmente. E aí eu quero entender como que o Mercado Livre tem trabalhado institucionalmente para poder se moldar essas regulações sem comprometer a competitividade. Olha, a chave é a competitividade. Ou seja, eu acho que as pessoas e os países decidem suas políticas tributárias e a gente não mexe com isso, né? Ou seja, é uma questão soberana da Argentina, do México. O que a gente sempre procura é que seja um plano de concorrência nivelado, né? Então, por enquanto, a gente tem crescido muito, sempre em diferentes ambientes regulatórios. Então, novamente, eu acho que se a política que é feita no país é decidida pelo país, a gente vai jogar com essas regras. E no Brasil, na Argentina, no México e outros. Leandro, em 2026, pela primeira vez, depois de décadas, né, o Mercado Livre vai ter um novo CEO. Uma sucessão que foi anunciada já há um certo tempo e eu quero entender como que tem sido esse período de transição, porque agora a gente já está praticamente no finalzinho dele. E teremos mudanças estratégicas? Podemos dizer que teremos uma nova fase na companhia? Olha, eu acho que o Ariel Szaften, que é o novo CEO, ele começou na minha posição aí em 2017, quando ele se juntou na empresa, e ele tem tido um recorrido incrível, né? Ou seja, ele criou com outra equipe toda a nossa rede logística, que hoje é a chave do Mercado Livre. Então, ele conhece a casa, uma pessoa da casa, não? Uma pessoa da casa que já leva muitos anos com a gente. O Marcos Galperin, que é o fundador, ele quis fazer essa transição
no momento justo, sabe? Muitas vezes nessas empresas o fundador adia esse momento e já começa a virar um problema, não? E ele fez quando ainda ele está com muita vitalidade, energia, o Marcos não está indo embora, ele está virando chairman, né? O presidente executivo da empresa. Então, as pessoas dentro, não estamos olhando isso como um processo de continuidade, sabe? Ou seja, é muito natural. Já vinha acontecendo nos últimos anos que o Mercado Livre não é que uma pessoa só que faz as decisões, é um time. O que faz a diferença do Mercado Livre, para mim, o sucesso da empresa, é esse time que eles criaram, eu juntei 2 anos atrás, mas durante 25, 26 anos, um time gerencial que não depende de uma só pessoa. Então, eu não vejo uma mudança, sabe, radical, uma continuidade. Porque, na verdade, a oportunidade não muda, né? Com um CEO ou outro, a oportunidade que a gente estava falando em termos de mercado, está aí para a gente capturar. Falando um pouco de 2026, expectativas, vocês tiveram uma recente combinação de negócios com Casas Bahia. Isso, obviamente, motivou várias recomendações, né, de compra para Mercado Livre por diversos analistas. E eu quero entender quais têm sido as principais alavancas de valor para o investidor. O que o investidor deve monitorar ao longo de 2026 para poder conseguir validar esse otimismo agora já visto, né, e já indicado pelos analistas? Olha, eu acho que o investidor que vem para o Mercado Livre é um investidor que tem que acreditar em algumas coisas de tese de investimento, né? Você investe em Mercado Livre se você acredita que ainda tem uma oportunidade gigante em termos de migração de varejo offline para online, se você acha que ainda tem muitas pessoas na América Latina que não têm uma solução financeira ótima para suas vidas, se você acha que um ecossistema como aquele de Mercado Livre, você tem a parte de Mercado Pago e Mercado Livre tudo junto, um ecossistema único no mundo, na verdade. Não tem muito como a gente, em termos de que você tem a vida financeira e sua vida de comércio, de compras, tudo numa mesma plataforma. Se você acredita nisso, em 2026, 27, 28, o Mercado Livre tem a capacidade de ser muitas vezes maior do que é hoje. A gente hoje, claro que já é grande, mas ainda é uma parcela muito pequena do varejo na região e do mercado financeiro. Então, esse investidor que você está falando, com essas expectativas para 2026, que é o que tem que monitorar, se a gente continua com esse crescimento, se a gente continua trazendo novos consumidores para a plataforma, se você vê isso que está acontecendo, é que a gente está no caminho certo, e aí eu investiria. Uhum. Leandro, pegando um pouco do que aconteceu nos últimos trimestres, mas prioritariamente tentando olhar para 2026, no último resultado trimestral da companhia, houve um impacto negativo referente à estratégia de frete grátis. E aqui em entrevista, inclusive, ao CNN Money, vocês tinham reforçado já a ideia de retorno sobre isso, mas num médio e longo prazo, muito obviamente por causa do ganho de volume. Isso será mantido em 2026? E como que vocês estão trabalhando para evitar que um benefício, nesse momento, se torne talvez uma pressão estrutural em custos e talvez até com mudanças de cenário mais macro que possam acabar impactando isso? E eu posso falar do futuro, mas primeiro eu vou falar do passado. Você lembra qual era o umbral do frete grátis da Mercado Livre em 2017? Imagino que não. Difícil pergunta. Não. R$199. Acredita? R$199. É 19 agora, né? A Mercado Livre é mais de 15 vezes o tamanho que era em 2017 no Brasil, hoje. Então, quando você fala, vai pagar no longo prazo, olha o que tem acontecido. A gente começou em R$199, foi para 120, depois vai sobre 99, 79. Cada vez que a gente fez essa mudança, a gente está removendo o atrito da compra online. Mais pessoas podem comprar, mais pessoas podem acessar o benefício que outras já têm acessado. Então, a gente não só vai manter, eu acho que a gente está num processo de remover mais esses atritos, que também vem com maior oferta de crédito, tem oferta com cartão de Mercado Pago dentro do site do Mercado Livre que você não tem ninguém em nenhum lugar. Então, quando você faz mais desse ecossistema para que as pessoas tenham preço, conveniência, entrega rápida, porque você não compraria, né? Então, eu vejo uma Mercado Livre no futuro, se a gente está falando aqui, eu espero um novo convite em 5 ou 7 anos, a gente vai ver que esses investimentos fizeram o mesmo resultado que o investimento que a gente fez lá em 2017.
No próximo trimestre já pode vir, não tem problema. Tá combinado. Mas eu não sei se o próximo trimestre já dá os resultados. Mas a gente pode falar sobre outros resultados, tudo bem, não, inclusive sobre o mercado pago, né, que você já mencionou aqui algumas coisas, também outras oportunidades, conversando com vocês, com o Fernando Yanes, inclusive, ele já fala sobre essa importância da receita do mercado pago hoje para o Mercado Livre. Qual que será o papel desse braço financeiro do mercado pago na estratégia do Mercado Livre em 2026? Tem espaço para poder ampliar crédito seguro, investimentos, enfim, sem elevar o risco de carteira, pensando que a gente, por exemplo, no Brasil, tem hoje um patamar de juros tão elevado? Bom, o Brasil sempre teve na história um patamar de juros elevado, não? Ou seja, é uma economia que historicamente tem juros acima de outros mercados, talvez mercados desenvolvidos. O que a gente vê, Débora, é que a nossa participação de fatia de mercado, no mercado pago, cartão de crédito, depósito, a métrica que você escolha é ainda bem pequena, de um dígito de fatia de mercado. Então, o crescimento que a gente tem pela frente é muito grande. Ainda no Brasil, ainda no México, na Argentina, os bancos tradicionais ainda têm uma grande parte dos depósitos e do crédito. E tem muitas pessoas lá fora que não estão conseguindo entrar a esse sistema. É um sistema que deixa fora muitas pessoas. Então, esse sistema, essas pessoas que a gente traz para dentro do sistema. Então, quando você pergunta para mim que papel vai ter para no futuro, é central na estratégia de Mercado Livre, mas você pode trazer pessoas que hoje talvez estão na economia informal, eles não têm, sabe, a possibilidade de representar, entrar numa loja de banco e os papéis que eles precisam, mas a gente sabe com os modelos que a gente tem, modelos de inteligência artificial, etc., que essas pessoas têm ingresso, essas pessoas são sujeitos de crédito. Então, a gente está trazendo isso e se você vê os níveis de inadimplência que a gente tem, são níveis baixos, bem baixos, muitas vezes melhor que o sistema financeiro. Por quê? Porque a gente tem informação que eles não têm. Por quê? Porque a gente está combinado com o Mercado Livre. Então, os dados das pessoas, quando elas compram no Mercado Livre, ajudam ao mercado pago a fazer uma melhor oferta de crédito. Então, essa é tão central, porque depois essa oferta de crédito vira mais vendas dentro do Mercado Livre. Você tem, com cartão de crédito, tem 24 parcelas, sem juros, coisas que não tem fora. Então, todo esse ecossistema é central para a gente. O mercado pago é central na estratégia do Mercado Livre para o futuro. Então, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo muito rapidamente, porque a gente já está bem estourado, taxa alta, Selic alta no Brasil não é interferência para a estratégia de crescimento do mercado livre, não nem mercado não pago. é. Ou seja, como a gente fala, a gente tem que jogar com as regras do mercado e a gente continuar trazendo muitas pessoas lá fora dentro do sistema financeiro. Eu acho que o mercado pago é a ferramenta ideal. Perfeito. Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos aqui com o vice-presidente sênior de Estratégia, Sustentabilidade, Desenvolvimento Corporativo e Relações com os Investidores do Mercado Livre, o Leandro Cuccioli. Seja sempre bem-vindo por aqui, pode voltar Débora, sempre. vou voltar. Por favor, hein? Obrigada, Obrigado. Sucesso 2026. Obrigado.